Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, vascaínos, esse é o Acorda Vascaíno. Todo dia de manhã, mais ou menos ali 7 horas da manhã, a gente sobe um quadro aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma, onde expressamos a nossa opinião, claro, trazendo alguma informação com opinião e contando muito com a sua participação e a sua inscrição aqui no canal Ave Mais. Tem muita gente que assiste o Ave Mais e o Atenção Vascaínos e acha que já é inscrito nos dois. Você pode até ser inscrito no Atenção Vascaínos, mas se inscreva aqui também no canal Ave Mais. Queremos chegar a 100 mil inscritos até o final do ano e a gente conta demais com a sua ajuda e a sua colaboração. Como? Primeiro você ser inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, dá uma verificada a ver se você já é inscrito. Se não for, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Chama a rapaziada, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aqui no Acorda Vascaíno, hoje nessa quinta-feira, comigo, dia em que chega Lloyd Augusto ao Rio de Janeiro. A gente vai falar muito sobre isso no Bom Dia Gigante, mas aqui nesse Acorda Vascaíno eu quero botar um papo com vocês em dia sobre uma questão muito importante. Por que a pessoa pode opinar no Brasil? Eu acho isso muito bom, muito positivo. Logicamente que a liberdade de expressão é importante que o cidadão exerça ela, só que a liberdade de expressão não pode invadir e nem pode buscar crimes ou alguma coisa nesse sentido. Você não pode, por exemplo, ter liberdade para louvar o nazismo, ou o racismo, ou outra situação parecida com isso. Mas você expressar sua opinião referente a qualquer outra situação, logicamente sem agredir e desrespeitar o outro, sem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no canal Atenção Vascaínos a gente tem uma democracia muito grande e tem cabeças que pensam muito diferente. Jean Faísca pensa de um jeito, Flávio Dias pensa do outro, eu penso de uma terceira via e tem até o Sérgio Kind e o Cerdeira que pensam em coisas e situações diferentes, às vezes pela mesma situação. Eu quero primeiro falar aqui nesse Acorda Vascaíno sobre a escolha da diretoria do Vasco em optar em jogar o primeiro jogo da semifinal no Newton Santos. Olha, eu sou favorável que o Vasco jogue mais partidas durante a temporada no Maracanã. Não estou só falando com a questão de clássicos do Maracanã, não. Estou falando de outros jogos. Por exemplo, o primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro desse ano será contra o Santos. Para mim, eu acho que seria muito legal o Vasco jogar essa partida no Maracanã. Partida que vai ter Neymar de um lado, Felipe Coutinho do outro. Seria um espetáculo muito grande, um grande público, a torcida do Vasco podendo assistir essa partida em maior número seria importante. Eu entendo o torcedor do Vasco e também, como diz, por exemplo, o próprio Jean Faísca, que jogaria todas as partidas em São Januário. Eu não estou aqui dizendo que está errado esse pensamento, não, muito pelo contrário, mas quero colocar a minha opinião, que eu acho que o Vasco nessas partidas de Campeonato Brasileiro, dependendo do adversário, dependendo de como é que vai ser o contexto, acho que o Vasco poderia sim jogar no Maracanã. Só para você ter uma ideia, o Vasco não perde um jogo no Maracanã para um time de fora do Rio de Janeiro há muito tempo. Eu acho que a última derrota foi aquele 3-0 para o próprio Santos, que ainda jogava o Gabriel Barbosa no time do Santos. Só para você ter uma ideia, 2018, 2017, se eu não me engano. Então, assim, tem muitos anos que o Vasco não perde uma partida no Maracanã para um time de fora do país. Só para você ter uma ideia. Mas é lógico que São Januário, o Vasco tem muitos mais pontos, até porque joga mais no seu estádio, é o seu caldeirão, e a gente respeita também. E eu quero sim que o Vasco faça jogos no São Januário, mas basicamente a diretoria precisa mesmo correr atrás para fazer a reforma e ampliação do estádio, o que vai ser muito importante para o Vasco aí sim ter uma casa mais moderna, uma casa que possa abrigar boa parte da torcida, que possa assistir o jogo de forma ordenada e da mesma forma de forma confortável. O torcedor do Vasco também entende que São Januário é seu filho, é o seu maior orgulho, mas São Januário precisa sim ser reformado, ampliado e o torcedor ter mais conforto e com certeza ajudar o Vasco em buscar pontos em São Januário. Agora falando sobre o jogo de sábado, por que eu acho que a diretoria do Vasco acerta bastante em levar o jogo para o Newton Santos? Independente dessa questão de rivalidade entre Flamengo e Vasco, das diretorias, que o Flamengo não quer que o Vasco jogue outras partidas no Maracanã, eu acho que a diretoria acerta
em buscar a questão da isonomia na regra do jogo. Se são duas partidas, cada um com seu estádio, já que o Vasco não pode jogar em São Januário por conta da questão do regulamento e não poder dividir São Januário em 50-50, porque está assim previsto no regulamento, isso deveria ter sido visto antes da competição, mas já que não foi, então o Vasco busca um estádio de certa maneira diferente de onde o Flamengo joga habitualmente, que é o Maracanã. Então acho que isso é um acerto, primeiro acerto em relação a essa situação. A questão também, se o Vasco manda o jogo, você para analisar o seguinte, você que está aí conversando comigo, independente do seu sexo, da sua opção, eu penso o seguinte, quando você vai à noite, vai numa boate, vai num show, você acha, por exemplo, que esse show se paga apenas com a bilheteria? Não. Tem a questão dos bares, tem a questão da bebida. Quando você vai, por exemplo, numa boate, você vai numa casa de show, a bebida, a comida, toda a questão de restaurante faz muita diferença no preço final. Tem gente, por exemplo, que você nem cobra para você entrar em algumas situações, paga apenas o couvert e também o que você consumir. Então, o bar, toda a questão de bares, rende muita questão de grana. E o Vasco, por exemplo, jogar a sua partida no Maracanã contra o Flamengo e mesmo assim os bares, tudo que fica relacionado a isso, estacionamento, enfim, ser do visitante, vamos dizer assim, porque o Flamengo não seria o mandante do jogo, então eu acho que a diretoria do Vasco acerta nessa situação. O aluguel que o Vasco paga ao Botafogo pelo Nilton Santos, o Vasco vai ter sim bares e restaurantes e até mesmo a questão do estacionamento, que se quiser fazer a cobrança, o Vasco vai ter esse tipo de renda. Então isso é muito importante também para fazer o futebol rodar. E esse também é um segundo acerto. E o terceiro, que é o mais, para mim, o mais importante, é o Vasco mesmo tirar o Flamengo do seu habitat natural, vamos dizer assim, porque joga bastante no Maracanã. Independente se o Vasco joga menos ou mais, mas tiraram eles do conforto também é importante porque estamos falando de uma semifinal de Campeonato Carioca. Por mais que as pessoas desdenhem do Campeonato Estadual, é um campeonato. O Vasco tem que vencer, tem que entrar para vencer. Eu acho que jogar essa primeira partida, já que uma primeira partida pode ser muito importante, se o Vasco, por exemplo, fazer um resultado positivo de uma vitória, quiçá até de um gol de diferença, ou dois, enfim, mas conseguir a vitória, vai ser importante para o segundo jogo conseguir ter um pouco de tranquilidade, jogar nos erros do adversário e conseguir uma classificação para a final do Campeonato Carioca, que vai ser muito importante. Então essa é a minha opinião. Para o jogo de sábado, eu acho que a diretoria acerta e acerta bastante em levar o jogo para o Nilton Santos. E com educação, com tranquilidade, independente de guerras fora dos bastidores, o Vasco tem que ser a sua posição. Tem condições de levar o jogo para o Nilton Santos, como foi escolhido? Tem. Até questão da federação, do próprio grupamento de polícia, fez um pouco de pressão para o Vasco voltar a jogar no Maracanã. Não, o Vasco bateu o pé, foi firme, e isso é muito importante também para tentar recuperar credibilidade também nos bastidores, o que sempre é muito importante. Então, parabéns à diretoria do Vasco. Eu tenho várias críticas em outras situações, mas nessa a diretoria foi assertiva e eu concordo com ela. E mais uma vez falando sobre a questão de opinião. Eu penso assim, o Jean Faísca pensa um pouco parecido, mas acho que o Vasco deveria jogar em São Januário, mas a questão do regulamento não prevê. O Sérgio Quinte, a mesma coisa. Já o Flávio pensa diferente, o Cerdeira também pensa um pouco parecido com o Flávio. Enfim, são opiniões diferentes e você precisa respeitar. Logicamente, ninguém está desrespeitando você que deu uma opinião diferente da minha, inclusive. Se você vier aqui no chat ou aqui embaixo aqui nos comentários e dizer assim, Emerson, discordo de você, acho que o jogo deveria ser sim o Maracanã pela grandeza do clássico. Tá bacana, tá legal, porque é a sua opinião e eu não vou estar aqui interagindo com você. Caso você coloque a sua opinião e diz o seguinte, você é muito burro, tem nada a ver isso, você tá falando um M, enfim, aí você desrespeita a pessoa que está aí do outro lado, e aí você não quer um diálogo, você quer impor a sua opinião. Eu acho que isso é muito errado. Acho que as pessoas têm que ser tranquilas, educadas e ao mesmo tempo respeitar a opinião do cara, mesmo que a pessoa pense diferente de você. Pelo menos é assim a minha maneira de pensar e é assim que o canal Atenção Vascaínos vai chegar a 6 anos, daqui praticamente um mês, no dia 28 de março, com tranquilidade e aberto e amplo para todo mundo que está aqui no canal dar a sua opinião. Até mesmo quando a gente recebe convidados, recebe, por exemplo, membros do canal que participam lá do nosso grupo de WhatsApp, quando eles participam de live aqui, eles têm total liberdade para dar a opinião deles. A gente pode até contestar, bater um papo, debater em alto nível, mas ao mesmo tempo
todo mundo tem a liberdade para poder fazer a sua expressão. Mais uma vez, liberdade de expressão é importante, mas que você não cometa crimes com essa sua liberdade de expressão. Louvar coisas que são criminosas ou ter mesmo de respeitar e xingar o coleguinha. Isso não é legal. Isso é crime e isso não vai ser a conduta e o método que a gente acredita aqui no canal Atenção Vascaínos. E para fechar aqui esse Acorda, falar um pouquinho sobre esses 3 jogadores que o Vasco contratou e podem sim fazer a sua estreia já nesse sábado. A questão do Lloyd, que está chegando agora pela manhã no Rio de Janeiro, o Vasco vai correr para tentar legalizar o jogador e aí sim, se sair o regulamento do jogador, a ficha e o cadastro do jogador no BID da CBF e no BIRA da Federação, ele pode sim ser relacionado. Vai depender do próprio técnico Fábio Carille. Mas os outros dois, o Nuno Moreira e também o Benjamin Garré, que já vem até trabalhando durante essa semana, acredito que os 2 jogadores estarão na relação e para mim até o Nuno Moreira pode ser titular. Eu estou com muita expectativa nesses 2 atletas, Benjamin Garré e Nuno Moreira. Eles podem sim ajudar muito o Vasco. Já o Lloyd, eu já coloco um pouco de pé atrás. Acho que poderia ser um jogador que o Vasco poderia contratar? Poderia, mas não pelas cifras que foi. Enfim, tomara que ele queime minha língua, jogue muito bem no Vasco e eu vou torcer muito para que isso aconteça. Eu fico um pouco de pé atrás, pelos vídeos que vi, pelo histórico do jogador, de não ser um jogador tão efetivo assim nos times que passou, estava num time médio lá na Turquia, mas enfim, pode chegar aqui e arrebentar. Tomara. Eu acho que isso é o mais importante. A gente, quando vê um jogador vestindo a camisa do Vasco, a gente torce bastante. Já torcemos por tantos jogadores ruins e acabaram dando no que deu. Por que não vou torcer pelo Lloyd Augusto fazer boa campanha aqui no Vasco? E que já nesse sábado agora, se ele puder estrear contra o Flamengo, faça o que falou lá na live, né? Consiga arrebentar o nosso rival e consiga surpreender bastante. Pelo menos essa é a minha torcida para Benjamin Garré, para Nuno Moreira e também para Lloyd Augusto. Grande abraço a todos vocês. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui embaixo no Ave Mais, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!